Quando deixei de ser engenheira de produção da TV Globo aos 40 anos, não foi só um pedido de demissão de um trabalho, mas foi deixar para trás toda a identidade que eu tinha construído ao longo de 12 anos trabalhando lá. Se você hoje está nessa situação, passando por algo parecido, tentando mudar de carreira, querendo pedir demissão da empresa que você trabalha, ou simplesmente está aqui querendo saber uma ótica diferente de uma outra pessoa, talvez entender ainda mais como seria esse processo de transição de carreira, eu posso dizer que esse vídeo é para você. Aqui eu vou compartilhar 7 aprendizados que foram muito úteis durante essa minha jornada inteira dentro desse meu processo e eu espero que seja útil para você também. Se você ainda não me conhece, meu nome é Gisele Santos, eu sou especialista em neuroperformance e carreira e aqui eu falo sobre desenvolvimento profissional, crescimento na carreira e como ter aí a alta performance no trabalho. Então, se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, já se inscreve aqui no canal e já deixa um like, porque ajuda ao YouTube para que esse conteúdo chegue a mais pessoas que também precisam ouvir isso. E agora já pega um caderno e já escreve tudo, porque hoje vai ter muito conteúdo. Bora pro vídeo? E eu já quero começar dizendo que a maioria aí das pessoas acreditam numa grande mentira, que é, se você escolheu algo, precisa continuar até o fim. Mas eu posso dizer que isso não é verdade. Por quê? Porque os sonhos mudam, e você muda também dentro desse processo. A mulher que você era há 10 anos atrás, hoje não é a mesma. E isso é praticamente normal, porque o que fazia sentido antes não faz mais sentido. E muitas das mulheres sofrem por tentar sustentar versões antigas de si mesmas. Querem continuar muitas vezes numa profissão que não combina mais. Então entenda isso. Eu não canso de dizer aqui no meu canal que mudar de direção não é fracasso, na verdade é uma grande evolução. E a primeira coisa que eu aprendi, que é o primeiro aprendizado que eu quero compartilhar com vocês, é que eu deveria reconhecer sim algumas coisas, principalmente que eu sofria a chamada síndrome do impostor. E para quem não conhece essa síndrome, é uma experiência interna de duvidar de suas próprias conquistas e temer ser desmascarada aí como uma fraude. Isso normalmente afeta muitas pessoas que são altamente capazes, mas que normalmente duvidam de si mesmas, não conseguem assimilar os seus próprios méritos. É basicamente quando você pensa muitas vezes em mudar e a primeira coisa que aparece são aqueles pensamentos. Quem você pensa que é? Você vai largar tudo agora, nesse momento? Ou será que você vai conseguir mesmo fazer isso? Isso faz com que muitas vezes você duvide de si mesma e se auto-sabote, mesmo tendo resultados comprovados que você é boa naquilo, e mesmo depois de você conquistar várias coisas. E se eu não reconhecer isso dentro de mim, essa voz vai me sabotar no futuro, porque nesse processo de perceber tudo isso, a gente entende que nem tudo que eu penso é uma verdade. E superar essa síndrome é um processo muito desafiador e eu percebi isso, mas é um começo de todo esse processo. Entender essas vozes e acabar não acreditando nessa verdade é um processo. Segundo aprendizado que eu quero falar aqui, fale sobre isso. O importante é compartilhar suas preocupações com pessoas de confiança da sua vida, seus amigos, seus familiares ou até mesmo um terapeuta. Às vezes, apenas se expressar as suas inseguranças, o que você está sentindo, essas vozezinhas que você está sentindo, conversar com alguém sobre isso, ajuda muito a aliviar esse peso da síndrome do impostor, e isso é muito importante. E nesse processo, eu falava muito sobre a minha grande vontade que eu tinha de mudar de emprego, de sair daquela empresa que eu trabalhava, e eu conversava sobre isso com os meus familiares, até mesmo para prepará-los para a grande mudança que iria acontecer. Nessa época eu já estava escrevendo sobre o meu livro, Pare, Você Não É Uma Fraude, já estava olhando para os meus objetivos e falar sobre isso era um grande refrigério. E eles começavam a entender também desse meu processo. Então já não tinha tanta dificuldade quando eu fosse tomar a decisão para sair daquela empresa. Terceiro aprendizado. Eu aprendi que era muito importante listar as minhas conquistas. Eu fazia listas sobre as minhas realizações. Então é importante que você faça essa lista sobre tudo que você realizou, o que você conquistou aí ao longo da vida, e isso pode te ajudar muito a ver tudo que você alcançou
essas conquistas significativas que você já teve na sua vida, compra de um carro, algum emprego que você entrou aí, que você gostou de participar de um processo, algum mérito, algum parabéns aí que você já recebeu aí na sua jornada de algum chefe, porque para mim isso foi muito poderoso. Eu listei as minhas conquistas dentro de projetos que eu também já liderei, desafios que eu superei, problemas que eu consegui resolver. E isso foi muito importante. Porque o que acontece? Muitas vezes você esquece das coisas que você conquistou. Então é importante que você se lembre, porque a nossa memória muitas vezes falha. Você esquece de fato de tudo que você conquistou. Então isso é muito importante. Assim, quando a gente para olhar as nossas conquistas, a gente percebe algo muito poderoso, coisas incríveis que você já fez que vale a pena se lembrar. E coisas que muitas vezes pareciam impossíveis e você conseguiu realizar, não é verdade? Então, escrever todas essas conquistas é extremamente importante para que você olhe ali dali para frente e fale: nossa, como eu sou poderosa, como eu consigo fazer as coisas darem certo. Então, fazer uma transição de carreira e mudar aí depois dos 40, né? Se você tem aí por volta dos 40, não vai ser difícil. E isso vai te ajudar, com certeza, a parar aí de se auto-sabotar. E quarto aprendizado: aceite que ninguém é perfeito. E isso é o mais importante de tudo, porque é importante se lembrar que a gente comete erro, todo mundo comete erro. E tem áreas que precisam, de fato, melhorar, mas isso faz parte do crescimento e do aprendizado. E eu já cometi vários erros com relação a isso. E esses erros quase me travaram, de eu achar que precisava sair da Globo muitas vezes com tudo perfeito, tudo ao ponto de estar certinho ali. Então, dentro de um novo plano, dentro de um novo negócio, e eu percebi que não era nada disso. Eu poderia sair ali, como eu sempre falo, trocando pneu com o carro andando. Zero medo. A vida é real o tempo todo. Então, o básico bem feito é o que significa: o feito é melhor do que o perfeito. Então, não precisa buscar toda essa perfeição. É fazer com o que você já tem. E a coragem que você precisa, muitas vezes, está dentro de você. Dá o primeiro passo, mesmo que não esteja tão perfeito como você espera. E o quinto aprendizado: o importante nisso tudo é definir metas realistas, né? Quando você atinge essas metas, né, do que você se propôs a fazer, isso reforça basicamente a sua confiança e as suas habilidades. Por isso que é importante você trocar aí essa perfeição por ter metas e ir atrás dessas metas, mesmo que não esteja tudo perfeitinho. Ao invés de você pensar: preciso descobrir toda a minha vida, o que vai ser aí para frente, pensa: qual é o próximo passo que eu preciso fazer? E sexto aprendizado: aprenda a lidar com as críticas, né? Principalmente se forem críticas construtivas. Em vez de você ver a crítica aí como um ataque à sua competência, veja isso como uma oportunidade de crescimento. O importante é saber superar essas críticas para que elas não se tornem críticas destrutivas e você, no final, acabe não se auto-sabotando. Nem toda crítica merece entrar aí dentro do seu coração. Existe crítica construtiva e crítica projetada. Uma ajuda você a crescer e a outra revela aí o medo de quem falou. Então, muitas vezes é sobre a pessoa que está falando e não é sobre você. Então, aprender a separar isso é muito importante. Eu separei e não olhei para trás, eu fui em frente e por ali tudo mudou. Então, o sétimo e último aprendizado: desenvolva aí habilidades de autorregulação emocional. E isso me ajudou muito. Por que que essa eu considero o aprendizado mais importante? Porque praticar autorregulação emocional pode te ajudar a lidar principalmente com a ansiedade e o medo, muitas vezes associado à síndrome do impostor. Porque transição de carreira muitas vezes não é só o currículo, é também emocional. E tá aqui que ninguém muitas vezes fala sobre isso. Tem dias de ansiedade, tem dias de dúvida,
Tem dias em que você pensa, ai meu Deus, eu vou voltar atrás, eu vou desistir de tudo. E o que muitas vezes te ajuda é aprender a regular essa parte emocional, né? Isso aprendi muito na neurociência. Muitas vezes você precisa respirar, sair desse estresse todo, escrever aí todos esses sentimentos que estão te atrapalhando, fazer uma oração também, silenciar também é importante e relembrar aí por que que você começou dentro dessa jornada. Ter essa força aí que muitas vezes está dentro de você e pensar aí no que você pode fazer também ajuda nessa regulação aí dessa parte emocional. Essas técnicas de respiração, meditação e outras estratégias vai te ajudar muito a controlar esse seu estresse. E a verdade é que fala sobre recomeçar aos 40, mas muita gente acha que recomeçar aos 40 é tarde demais. E eu descobri isso exatamente nos 40 anos. E eu finalmente entendi algo valioso, que a experiência vem com a maturidade, a consciência e menos necessidade de agradar todo mundo. E para mim, 40 anos não era um atraso, né? Então tudo que eu passei aqui para vocês, desses 7 aprendizados, eu aprendi nessa jornada. Então posso dizer que a minha transição aos 40 anos foi incrível, foi na minha melhor idade. Então eu gostaria muito que esses aprendizados que eu compartilhei aqui com vocês ajude também a vocês crescerem aí nessas suas trajetórias aí dentro desse ponto de vista que eu trouxe. Espero que te ajude também. E se você gostou desse vídeo, já siga aqui o canal, se inscreva aqui no canal, já deixa o seu joinha, me conte aqui nos comentários desses aprendizados qual mais ressoou aí com você, para que eu possa saber também se você está na mesma jornada e até os próximos vídeos.